Opa, Pion. É isso. Ladies and gentlemen, sim, tivemos notas de atualização, tá? Na primeira eu fiquei meio nhé, só tinha duas coisas pra ver, mas aí apareceu mais uma, então vamos lá, né? Só ressaltar o que eu disse pra vocês se divertirem com o Xavier, então acabou acontecendo. E mais uma coisa, quando acontece hotfix, que é geralmente aquelas atualizações a mais depois de uma grande nota de atualização, né? Tipo aquela nota de atualização urgente pra conseguir nerfar ou bufar algo que eles, né, tipo, reverter, etc. Eles não deixam claro na aba de heróis aqui nos ajustes. Lembra que a gente fala sempre dos ajustes, ó? Xavier foi um dos grandes nerfados depois de tudo isso que foi ajustado nele, mas quando vocês clicam aqui, vocês veem que tem coisa diferente, tá? São já muitas coisas diferentes que acontecem aqui, então, tá vendo, ó, 650, 1050, que já tá mostrando que ele tava de 650, então não tá mais em 750, ó, que eles reverteram, então ok pra vocês, ok? Então, vocês vão estranhar se vocês jogarem com ele agora, porque houve realmente uma grande mudança. Tivemos aí os balanceamentos, no caso, e correções, né, da nota de atualização 1744, que foi a última que eu lancei. Então, tivemos aí uma correção de problema com efeito de auto-ataque, e mais um ajuste de balanceamento também da 1744, e fora a correção de bugs adicionais, que um foi 3 dias depois, né, da nota de atualização 1744, que foi lançado no dia 19 e lançou no dia 22, e depois o outro veio no dia 27, então já faz tempo que eu não faço vídeo, né, então bora, né? Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá, usamos as seguintes indicações, padrão vocês conhecem, enfraquecimento e ajustes. A 1 acabou tendo aí uma redução. Mesmo com enfraquecimentos anteriores, a 1 se beneficiou muito com o novo equipamento, então faremos com que alguns ajustes adicionais, na passiva no caso, né, mudem isso. Aumento de dano por cada ponto do ponto fraco atingido são 12%, foi para 10. Para quem não sabe, a passiva da 1 funciona da seguinte forma. Quando você usa um auto-ataque no alvo, ela acaba se beneficiando aí de umas marcas, né, que a gente chama de pontos fracos. E aí, cadê ela aqui, ó? Aqui, ó. Isso fez ela ficar um pouquinho forte naturalmente, né? A gente vê. Cadê a justiça passiva? Não, não vai mostrar. Só se eu for procurar mais a fundo. Mas a ideia principal dela é isso aqui, ó. Heróis e inimigos atingidos por ataques de One-One terão suas fraquezas e posições expostas por 5 segundos, que você vai ver mais ou menos uma marca sobre o alvo. Geralmente são três marcas, né? Antes eram 4, se não me engano. Então, ao atingir essa fraqueza, a One causa um dano extra. Né? Tipo, dá 55 mais 3 vezes o nível do herói. Então isso aqui é multiplicado e aumenta mais quanto mais nível você tem, mais dano você acaba dando essa habilidade. E esse dano é real, ou seja, dano verdadeiro. Adiciona um aumento de dano recebido aos seus ataques subsequentes em 10% por 5 segundos. Esses 10% aqui foi o que nerfaram, tá? Eles tinham colocado 12, mas como eles já têm um buff a mais sobre a nova itemização, que é a Besta Veloz, isso aqui acabou, né, ficando um pouquinho mais exagerado, ainda mais a medida de scale dela, de mid late game, sendo que ela já dá dano real, né, pelas marcas, e ainda tava, tipo, dando mais dano ainda pelo dano extra adaptativo. Então, isso aqui acabou mudando. O que realmente interferiu? Foi apenas 2% de auto-ataque. 2% de auto-ataque é bastante coisa? É. Quando a gente compara isso a um mid-late game bem avançado no jogo, isso aqui é muita coisa mesmo. Porque lembrando que ainda se multiplica. Tudo bem, isso aqui vai tirar o boneco do jogo? Não vai. Isso aqui é apenas um ajuste, um balanceamento, isso aqui nada interfere, ok? Tipo, ela tava bem acelerada mesmo. A One já é chata por natureza, a gente sabe que o pessoal ainda tá mantendo fazendo a build dela com, né, a foice. Deixa eu dar uma olhada. Se eu ainda não tô louco da cabeça aqui. Acho que se mudaram, né? Foice da corrosão ainda, o pessoal tá usando, né? É isso. Tá vendo? Caçadora, foice. Então tudo isso aqui é a mesma ideia de sempre. Uma itemização defensiva, geralmente é mágica, sempre de último item. Ela não precisa fazer bota a mais, ninguém mais faz bota pra ela. Né? Então a mobilidade dela acaba acrescentando mais um item, né? Ela fica pulando pra lá e pra cá. Sempre a foice de primeiro item. E a foice que teve a grande mudança, né? Pra quem não sabe, já que ela é a principal usuária da foice, eu já tinha explicado no patch passado que esse itemzinho aqui mudou tudo em todos os Gold Laners do jogo. Mostra o equipamento, filho. Que é a besta. Besta Veloz. Que a besta já dá direto tanto pra pluma, tá? Pluma celestial, quanto pra foice da corrosão. Ok? Tanto que dá pra até ver, ó. 80 de dano adicional e causam lentidão ao alvo. E tudo isso por causa desse item aqui, a besta veloz. Então ela teve que ser nerfada por conta disso. O que mais nós tivemos nesse balanceamento? Xavier, eu falei pra vocês, quem viu meu vídeo sabe. Falei, mano, joga com Xavier porque eles vão nerfar. O que eles fizeram é muita coisa. E esse nerf aqui nem foi tão grande, pelo que eu tinha visto. O fortalecimento anterior deixou a ultimate do Xavier muito poderosa, mas não foi só a ultimate deixando poderosa, deixaram o boneco inteiro, pô. Os caras bufaram muito ele, e o scale também. Então vamos diminuir o dano novamente. Então o que era antes de que era
750, 1150, mais 175% de scale, foi para 650, 1050 com 150. Nerfaram? Não, eles reverteram. Porque se vocês forem ver lá dos buffs antigos, que eu já mostrei pra vocês, mais uma vez vai rolar. Isso aqui é muito complicado, eu tenho que ficar clicando várias vezes pra saber o bagulho. Tá vendo? Ó? Habilidade 3. Tá vendo? Ó? O que era 650, 1050 mais 150 foi pra 750, 1150, 175. E aí, nesse nerf atual, voltou a ser aí 650 com skills de 150% do seu poder mágico. Entendem? Tranquilo? Então só tiraram 3. Mas de resto ainda manteve a segunda, a primeira, que são as habilidades mais fortes até ele pegar realmente o level 4, que é o Ultimate. Mas tudo bem. Xavier tinha que voltar de algum jeito, né? Então tá ótimo. Fora isso, foram só algumas questões de bug, né? Então, a primeira habilidade do Hellcurt, voltamos à versão anterior, com problema com a animação. A regeneração HP à base de Alice, ok, Alice não tá sendo tanto assim. Corrigido o problema que fazia com alma demoníaca, do Hans voltasse antes do tempo curto do caos. Então, tudo isso aqui, tranquilo. Isso aqui é só correção de bug, vai deixar mais dinâmico o jogo. E aí veio essa aqui do nada. Eu tava de boa vendo o jogo e de repente só aconteceu. De repente. Descobrimos um problema na versão 1.744 que fazia com que alguns heróis ganhassem uma quantidade anormal de efeitos de auto-ataque, né, ataques básicos, após a morte. E, rapidamente, aplicamos uma correção por volta das 8 horas, o horário do servidor, em dia 24/2, tá? 24/12. Que no caso, hoje é o quê? Nem lembro. Enfim, um dia antes do Natal, né? Tô louco. Como essa correção afetará o equilíbrio de alguns heróis, decidimos reverter alguns enfraquecimentos nos dois heróis mais afetados. Hanabi, principalmente, e o Cloud. Lembra que eu tinha falado no ponto 40 que isso aqui era tudo reversão por conta de um grande problema que eles teriam com o item? Então, eles acabaram revertendo porque alguns efeitos de auto-ataque também não estavam rendendo tanto assim quanto eles esperavam. E também, tirar 10% de efeito de auto-ataque é muita coisa, ainda mais quando vocês já consideravam algo como 30%. Né? Então, já era meio estranho. Mas como eu pensei que o item estava bem louco da cabeça, né, forte, eu pensei que ele realmente ia atuar como alguma coisa, mas realmente não foi o que aconteceu. Já da passiva da Hanabi, muita coisa aconteceu e até que foi bom, né? Eles reverteram tudo o que aconteceu, então o decaimento do dano do salto das lâminas de 75 foi para 85, então não é algo tão ruim, por assim dizer, né? Primeiro dano sempre vai ser mais alto, então é padrão. Segundo alvo sempre vai sofrer mais, então mais uma ajuda para ela puxar o wave, ser mais chata ainda, com mais pressão. Efeitos de ataques básicos por porcentagem na lâmina de pétalas, que seria no caso de 20 foi para 40% para o primeiro acerto, então 85 do anterior. Então era algo que acontecia da seguinte forma, eu já expliquei isso no outro vídeo. Ela dava um ataque básico, dava 100% do dano no primeiro alvo. Quando a pétala ia pro segundo alvo, ele dava 75%, e pro terceiro em diante, iria dar 20% do dano. Agora, das 85%, vai pra... das 100% padrão, vai pra 85%, e daí vai 40%, e assim pros alvos subsequentes, entendeu? Nada demais, muito tranquilo. Mas essa aqui da primeira foi um grande buff, tá? De 18/16 pra 14/12 é muita coisa. Tá bom? Eu joguei com a Hanabi recente, achei que essa skill demorava muito mesmo. É bem difícil pra fazer a sessão de troca. Eu tava sofrendo contra uma. Com quem eu tava jogando? Contra o Moscov, mas obviamente o Moscov é muito mais forte que a early game ainda assim. Mas, enfim, agora pra 14/12 isso aqui melhora bastante e o tempo de reação também diminui aquela janela de oportunidade que o pessoal tem de realmente querer quebrar a Hanabi de algum jeito. Então, isso aqui é muito bom, lembrando que ela não tem itemizações que fazem ela ter regeneração de mana naturalmente, né? Já que ela não tem mais, então, querendo ou não, isso aqui quebra um pouco ela sobre o uso disso tudo. Mas ok, ela não vai ter CDR, por assim dizer, né? Porque geralmente itemização de mana dá CDR pra ela, então como ela não tá mais fazendo, né? Talvez ela faça, né? A gente depois dá uma olhada na build dela pra ver se isso aqui é realmente interessante, pra ver quanto fica. A passiva do Cloud teve alteração, pra quem não sabe, ele trabalha com Dexter, né? Dexter é o macaquinho que fica junto com ele, né? Geralmente é o animal que fica, o pinguim, dependendo da skin que você usa. E ele também dá um dano subsequente depois do seu ataque básico, que também ganha em outras questões de efeitos de auto-ataque. Então, existem habilidades e algumas ultimates também da mesma forma, que também se beneficiam com efeitos de contato. Efeitos de contato é uma coisa que eu também já expliquei há um tempo atrás, falando que é mais ou menos o seguinte. Como a passiva do Clint, né? Aquele tiro que ele dá, forte. Aquilo conta como um auto-ataque, entende? A primeira skill do Clint conta como um auto-ataque. Então, o que você se beneficiar com efeitos de contato, como existem também a nova itemização, né? Assim como o confronto sem fim, como o seu dano verdadeiro, assim como a besta veloz, que também aplica efeitos de contato, você acaba se beneficiando desse poder. E aí eles viram que o Dexter tava sofrendo um pouquinho, coitado. Porque eles já tinham feito
já tinham diminuído 10% do dano. Então, o dano do ataque básico do Dexter, né, de 20 mais 20% do ataque físico, foi de 20 para mais 30% do ataque físico total. E efeito de ataques básicos em porcentagem do Dexter foi de 20 para 30%. Praticamente eles reverteram só no que eles tinham feito antes, tá? Pra quem não sabe, no 1744, tá vendo? O cliente, como eu tinha falado, ó, eles aumentaram o alcance da Ultimate, tal, fez o bagulho, como eu tinha falado pra vocês, por conta desse item, mas eles fizeram a mesma coisa com o garotão, deixa eu ver aqui o Cloud. Tá vendo? De 20 e 35% foi pra 20 e 20%. Daí eles resolveram ajustar pra, além de ser 35%, foi pra 30% na passiva. Mas eles ainda mantiveram o nerf, né, dos 83% para 67% na ultimate dele. O que ainda é muita coisa. E detém, né? O Dexter ativado de 20% foi para 30% mesmo. Tiraram 3% total, no caso, né, nessa reversão de buff. E aqui voltaram, no caso, para estar 5%, tá? Porque ambos viraram 30% nessa questão aqui, ok? Então, mais uma vez, ele acabou se beneficiando um pouco mais, né, mesmo após um nerf desse, mas ainda assim ele vai continuar sendo forte, porque lembrando, ele ainda escala com late game e ainda tem muito efeito de contato, bolsa de ataque, tudo desse buff para ser um grande hyper carry. Beleza? E eu acredito que seja isso. Né? Mais alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada. Só para confirmar. Ajustes dos heróis e correção de bug que ninguém liga, né? Ganhassem uma quantidade anormal. Corrigido o problema que fazia com que alguns heróis ganhassem uma quantidade anormal de efeitos e ataques básicos após a morte. Após a morte é novidade pra mim, mas vocês corrigiram, então não tem problema. E é isso. Ladies and gentlemen, curtinha essa nota de atualização, mas só pra vocês ficarem cientes e lembrando, né? Tudo que aconteceu aqui não aparece na aba de ajustes, ok? Mais uma vez mostrar pra vocês. Heróis, em cima da Mia, que é sempre a primeirinha aqui e tal, ajustes aqui em cima do lado de obtido. Clicou, você vai ter todas as notas de atualização, tá vendo? Da temporada 26, que foram duas grandes atualizações até mesmo, da 25, e aqui vocês estudam tudo boa parte disso. E mais uma vez dizendo aqui, cadê o Cloud? Tá vendo, ó? 20, 35, 20, 20% e tal, aqui já mostra outra coisa, tá vendo? Já é completamente diferente. Eles já fizeram essa atualização, beleza? Então, fica um beijinho pra vocês e até a próxima, meus amigos.